Quero saudar cada irmão, cada irmã, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a abrir a palavra do Senhor no livro de Números, Antigo Testamento, Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Nós leremos versículos 1 e 2, depois do 17 ao 20, depois do 25 ao 33 e depois no capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 9, a equipe de comunicação está nos ajudando, colocando aqui na tela. Vamos ler a palavra do Senhor, mesmo que assentados, mas com toda a reverência, a palavra do nosso Deus. Diz assim o texto, lá em Números, no capítulo 13. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Versículo 17. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e lhes disse: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Versículo 25. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Capítulo 14, versículos 6 ao 9. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra,
que é uma terra que mana leite e mel, tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo desta terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que é revelação para nós. E te pedimos em nome de Cristo Jesus, que teu Espírito Santo fale conosco, que teu Espírito Santo toque em nossos corações, Senhor, nos ensinando aquilo que nós precisamos aprender de ti nessa noite. E que toda honra, louvor e glória sejam dados somente a ti. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, o livro de Números, ele é assim chamado porque ele contém duas contagens do povo. A primeira acontece no primeiro capítulo e a segunda lá no segundo capítulo, versículo 26. E esse livro descreve como que o povo deveria funcionar enquanto grupo, enquanto comunidade. Qual seria a sua organização religiosa, a sua organização política, a sua organização econômica, civil e militar. Ou seja, o livro de Números traz a organização do povo de Deus enquanto nação. E Deus se revela nesse livro de forma muito interessante. Às vezes é aquele Deus que vem sempre pastor, mas aquele Deus que às vezes vem com a vara para exortar, para punir, e às vezes aquele Deus que vem com um cajado para guiar, para ajuntar, para trazer para si. Em grego, Números significa, ou em grego, esse texto vem com essa tradução, chamado de Números, mas em hebraico é deserto. E o livro de Números, então, conta a história de um povo que diversas vezes ficou desanimado, ficou com medo diante dos grandes obstáculos que eles encontraram ao longo do caminho. Mas conta a história também de um povo que foi rebelde, um povo que se rebelou contra os seus líderes, um povo que se rebelou contra Moisés, um povo que se rebelou contra o próprio Deus. Mas Números traz, acima de tudo, a história da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus para com esse povo, do amor de Deus para com esse povo. Números relata a firmeza e a liderança de Moisés, que era humano, que às vezes perdia a paciência, mas que sempre se colocava diante do Senhor, intercedendo por aquele povo, porque ele reconhecia qual era o papel dele enquanto um líder. Moisés buscava a vontade de Deus e intercedia pelos seus liderados. E o texto que nós lemos então diz que 12 homens foram enviados para um mesmo lugar, com o mesmo objetivo, com a mesma missão. E diz que quando esses homens retornaram, eles apresentaram a Moisés e a Arão um relatório a respeito da missão que lhes foi dada. E quando nós lemos esse texto, nós podemos concluir algumas coisas, analisar algumas coisas a partir do relato desse povo. Nós podemos perceber algumas características comuns àqueles homens. Por exemplo, todos eles eram líderes, todos eles eram príncipes. Todos eles receberam a mesma promessa, está aí no versículo 2. E todos eles tiveram as mesmas oportunidades. E nós já começamos a aprender aqui que estar no mesmo lugar, cultuar ao mesmo Deus, ter os mesmos costumes, professar a mesma fé e até mesmo termos a mesma linguagem,
não é garantia de que alcançaremos as mesmas coisas. Não é garantia de que iremos para o mesmo lugar. Não é garantia de que experimentaremos da parte de Deus as mesmas coisas. Somos diferentes, sim. Uma outra coisa que nós podemos destacar logo de início nesse texto é que, além das similaridades, além daquilo que eles tinham em comum, eles tinham também algumas diferenças. E essas diferenças nós podemos perceber diante do relatório que é apresentado. Depois você leia na sua casa todo o capítulo 13 e capítulo 14 de Números. Diz lá que então 12 foram os espias enviados. Na verdade, espiar, mas mais do que espiar, eu entendo conhecer a terra que já era deles. Porque Deus já havia dito que aquela terra era deles. Então eles estavam lá mais para conhecer a terra, se assim tivessem acreditado. Mas 10 disseram que não, ou seja, a grande maioria. De 12, 10 disseram que não. 10 não compreenderam qual era a sua missão, ainda que estivessem com os frutos nas mãos. O texto diz que eles trouxeram os frutos da terra. Mas ainda assim eles não acreditaram, ainda assim eles disseram que não valeria a pena. Como líderes, e eles eram líderes daquele povo, eram os príncipes de cada nação, de cada tribo. Líderes que deveriam incentivar o povo, líderes que deveriam promover unidade no meio do povo. Mas o que eles fizeram? Tiraram a esperança e causaram e trouxeram inquietude e divisão no meio do povo de Deus. Trouxeram desânimo, trouxeram descrença, desesperança, medo. Essas eram a base do discurso da maioria desses líderes. Eles não enxergaram Deus, eles enxergaram apenas os seus temores e a circunstância que estavam na sua frente. Porque, na verdade, eles tinham apenas a aparência. Eles pareciam homens que conheciam a Deus. Eles pareciam ou se pareciam com homens que serviam a Deus. Eles se pareciam com homens que temiam a Deus. Era apenas aparência. Mas o relatório da minoria era diferente. 2 disseram que sim. Calebe e Josué se levantaram e tentaram animar aquele povo. Vieram dizer que vale a pena, que a missão valeria a pena, porque havia uma promessa de Deus. E que eles não caminhariam rumo a Canaã pelas suas próprias forças, mas fundamentados na promessa e na palavra de Deus. Porque Josué e Calebe, apesar das circunstâncias, mantiveram os seus olhos fixados em Deus. E nós aprendemos aqui que nem sempre a maioria está certa. Embora muitas vezes a nossa tendência seja seguir a maioria, porque nos traz aí uma impressão de estarmos mais seguros. Se estivermos juntos com mais pessoas, pode nos trazer essa falsa segurança. Porque às vezes a maioria vence. E a gente gosta de estar do lado dos vencedores. Mas há fatos determinantes nesses relatórios, e tão adversos. Fatos que tinham a ver com fé, fatos que tinham a ver com confiança em Deus. Fatos que tinham a ver com perspectiva. E eu quero que você entenda, perspectiva é uma visão ampliada de algo. Isso significa perspectiva. Josué e Calebe fizeram a mesma viagem, tiveram as mesmas dificuldades, viram as mesmas coisas, mas retornaram com relatórios totalmente diferentes. Por quê? Porque a perspectiva deles era outra. Eles tiveram uma visão ampliada da promessa de Deus, de tudo aquilo que aquela terra significaria. Significaria para eles um lugar onde a nação de Deus, onde o povo de Deus poderia ser constituído, onde o povo de Deus poderia crescer, onde o povo de Deus poderia viver com liberdade, adorar a Deus com liberdade.
sem ilusões. Eles não trouxeram um relatório ilusório, não, eles disseram: há perigo sim, há gigante sim, mas nós podemos vencer se nós formos guiados, orientados pela boa mão do Senhor. É verdade, em Canaã, mana, leite e mel. A terra é boa, a terra é fértil, a terra é produtiva. E a terra será nossa, porque Deus disse que assim seria. Esse foi o relatório de Calebe, o relatório de Josué. E eu quero perguntar para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, quais são os gigantes que têm te apavorado? Quais são os obstáculos gigantes que têm se colocado na sua vida e que têm te impedido de ver a boa mão de Deus atuando sobre a sua vida? Que tem te levado a duvidar daquilo que Deus prometeu para você? Quais são esses gigantes? Como já foi dito aqui no começo do culto, hoje inicia-se então a Semana Santa, Domingo de Ramos. E aquela multidão, no texto que foi lido, aclamou o Senhor na entrada de Jerusalém, dizendo que o Senhor era o Rei dos Reis, mas aquela mesma multidão, poucos dias depois, estava gritando: crucifica-o, crucifica-o. Porque há aqueles que compreendem, que buscam intimidade com o Senhor, e que têm experiências maravilhosas com o Senhor, que transcendem o entendimento e a razão humana. Mas há aqueles que apenas dizem que conhecem o Senhor. Aqueles que não reconhecem o Senhor no próximo. Se eu não reconheço Deus no outro, eu não conheço Deus. Se eu não promovo a paz, se eu não promovo a unidade, eu não reconheço Deus, eu não conheço Deus, eu não tenho intimidade com Deus. Nós precisamos entender esses momentos que a liturgia cristã nos traz como momentos preciosos para nós revermos as nossas vidas, para nós nos perguntarmos o que é que eu estou fazendo com a minha vida, como é que eu estou testemunhando a minha relação, meu relacionamento com Deus, que tipo de cristão eu tenho sido. Nós precisamos nos perguntar, precisamos ter a coragem de responder com verdade. Hoje é domingo de ceia. Tempo de nós rememorarmos o sacrifício de Jesus Cristo por nós, a oferta que Ele fez de si mesmo para que nós tivéssemos vida. A dívida que era minha, a dívida que era sua, Ele pagou porque Ele sabia que não há em nós, como não havia nos nossos antepassados, condições de pagar essa dívida. Nós jamais poderíamos pagar essa dívida. E Ele pagou, e o preço foi alto, foi preço de cruz. Será que isso não é motivo suficiente para você, para eu, para nós crermos? Então, nessa noite, meu irmão, minha irmã, o Senhor está dizendo para mim e para você: enfrente os seus gigantes. Não tenha medo. Enfrente os seus temores e siga rumo às promessas que Deus tem para você. E acredite, meu irmão, minha irmã, esta não é uma pregação de um evangelho triunfalista. Não é. Não é a pregação de um evangelho baseado em meritocracia, não é. É apenas a manifestação da plena convicção do amor e da fidelidade de Deus. No texto que nós lemos, a maioria não confiou no Senhor, ao contrário, duvidou. Foi desobediente, foi medrosa, ignorou o poder, o amor, o cuidado e a fidelidade de Deus. A maioria atuou como profeta do caos. Meus irmãos, minhas irmãs, quantos profetas do caos nós encontramos diariamente? Mas eles escolheram o resultado das suas escolhas. As atitudes da maioria
As atitudes daqueles 10 espias contaminaram todo o povo, contaminaram toda a congregação, trouxeram desânimo espiritual. O relatório deles trouxe divisão dentro da comunidade, trouxe revolta e trouxe murmuração. Trouxe murmuração contra o líder espiritual, Moisés, trouxe murmuração contra o próprio Deus. E por isso, à exceção de Calebe e Josué, todo o restante de uma geração morreu sem entrar na terra prometida. Consequência de um relatório, consequência de uma visão medíocre de 10 líderes, toda uma geração deixou de entrar na terra prometida. Os israelitas então vagaram 40 anos pelo deserto, até que todos aqueles e os seus descendentes morressem. E então só Josué e Calebe e sua descendência entrou em Canaã e recebeu a promessa de Deus. Eu tenho falado muito sobre isso ultimamente. Deus tem falado comigo. Hoje pela manhã, quem estava aqui no culto ainda me ouviu falar. Quem estava em São Luís do Paraitinga na semana passada também me ouviu falar. Como nós temos que cuidar daquilo que sai da nossa boca. Porque a mesma boca que adora a Deus é a mesma boca que fala mal do irmão. A mesma boca que profere bênção é a mesma boca que amaldiçoa. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com aquilo que você tem falado. Cuidado com aquilo que você tem propagado no meio de Deus, no meio do povo de Deus. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, se eles tivessem ouvido a minoria. Ah, se aquele povo tivesse acreditado em Deus, se aquele povo tivesse confiado em Deus. Se a fé daquele povo verdadeiramente estivesse fundamentada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que já estava sendo revelado, que ainda não existia, mas já estava sendo revelado. Eles teriam sido corajosos, eles teriam enfrentado os seus medos, eles teriam enfrentado todos os gigantes e cumprindo a missão que lhes foi confiada. Josué e Calebe entraram em Canaã, tomaram posse da terra e viveram a promessa de Deus. Porque a perspectiva que eles tiveram, a visão ampliada que eles tiveram acerca da missão recebida, tinha a ver com a fidelidade de Deus, não com as suas próprias capacidades. E por isso as atitudes deles foram totalmente diferentes. E isso nos ensina que as nossas atitudes revelam a visão que nós temos da vida. As nossas atitudes podem ser a única diferença entre o fracasso e a vitória. As nossas atitudes podem transformar problemas em bênçãos, crises em novas oportunidades. As nossas atitudes podem gerar vida ou morte. E nós, a Igreja de Cristo, povo que também recebeu uma missão, que também recebemos uma promessa, nós também temos as mesmas oportunidades. O que é que nós relataríamos? Ou o que é que nós temos para relatar diante da missão que nós recebemos da parte de Deus? E a missão que nós recebemos da parte de Deus, a missão para nós hoje, não tem a ver muito com espiar a terra, mas tem a ver com o que está lá em Mateus 28, versículo 19, quando Jesus fala: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja o tempo do verbo.
Jesus não está dizendo, façam essas coisas e eu estarei convosco. Ele já está afirmando, eu estou convosco. Eu estou. Uma missão e uma promessa. É o que o texto de Mateus 28:19 nos traz. Ou seja, traduzindo aqui de uma forma que nós possamos entender, pregue o evangelho, mas com a sua vida. Que a sua vida seja a pregação do evangelho. Torne a verdade do evangelho viva por meio da sua vida. Daquilo que você diz, daquilo que você faz, daquilo que você pensa. Assim, vivendo, indo no caminho, porque é no caminho que Deus se revela. Porque nós cristãos somos conhecidos como o povo do caminho, a comunidade do caminho. É vivendo, é indo, é nos nossos afazeres, é no dia a dia que nós manifestamos a presença e o amor de Jesus Cristo. Não precisamos ter momentos especiais. É todo dia, toda hora, em todo tempo, em todo lugar, ou em todos os lugares onde nós estivermos. Enquanto trabalhamos, enquanto estudamos, numa viagem, numa conversa entre amigos, nos nossos relacionamentos. Que as suas palavras, ou que as nossas palavras e as nossas atitudes sejam coerentes. Que eu viva aquilo que eu prego. Ou que aquilo que eu prego não sirva só para o outro, mas que sirva primeiro para mim. Assim nós poderemos nos tornar referências para quem não conhece Jesus Cristo, referência para as outras pessoas que estão perdidas, que ainda não encontraram o caminho. Porque aí nós poderemos fazer como Paulo, dizer para olhem para Cristo, olhem para mim, é a mesma coisa. Porque eu já não sei quem vive, se sou eu ou sou Cristo. Que as pessoas ao olharem para você, queiram ser como você é. E que você tenha como missão e como lema e como bandeira revelar aonde você estiver, manifestar aonde você estiver, o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo. Lhes ofereça o que vocês têm. Lhes ofereça aquilo que de graça vocês receberam. A salvação. De graça para nós. Mas para Jesus Cristo foi um alto preço. Creia e testemunhe que a presença de Jesus está em você, a presença de Jesus é em você, com você, sempre e para sempre. E o texto lá em Mateus diz, ensinando-lhes a guardar aquilo que vocês têm recebido de mim, aquilo que eu tenho ordenado a vocês. Nós temos entre nós aqui alguns professores, né? Temos aqui professores, professoras, pessoas da área da pedagogia. E eu não posso ensinar aquilo que eu não aprendi. Eu não posso ensinar aquilo que eu não aprendi. Aquilo que eu não tomei para mim. Aprendizagem, ela só é real quando há uma transformação. Caso contrário, é só informação e conhecimento. Me corrijam os professores se eu estiver errado. É isso mesmo? Aprendizagem só se dá quando ela causa uma transformação. Se ela não causa uma transformação, é só acúmulo de informação e de conhecimento. Não serve para nada. Não serve para nada. Então eu só posso ensinar se eu aprendi. Então a nossa oração diante do Senhor tem que ser: Senhor, dá-nos corações ensináveis. Nós não podemos acreditar que já sabemos de tudo, que já estamos prontos. Nós precisamos desenvolver, mais do que corações ensináveis, corações humildes. Porque só reconhece que precisa aprender quem tem a humildade de reconhecer que não sabe de tudo.
E aí nós poderemos experimentar a vida abundante, que é propósito, que é a proposta de Jesus para nós, que é a proposta de Deus para nós, a novidade de vida que Deus tem para nós. Mas nós precisamos nos livrar de hábitos de um velho sistema legalista, que não gera vida, que não motiva, que condena, que julga, que exige sacrifícios, ao invés de redenção, ao invés de salvação, que nos afasta da verdade e que alimenta as nossas ilusões. Meu irmão, minha irmã, se nós queremos uma família melhor, se nós queremos relacionamentos melhores, se nós queremos uma igreja melhor, se nós queremos um mundo melhor, nós precisamos fazer a nossa parte. E começa em mim, começa em você. Então, eu preciso ser um ser humano melhor. Você precisa ser uma pessoa melhor. Deixar de murmurar contra Deus, deixar de murmurar contra o chefe, deixar de murmurar contra o governo, deixar de murmurar contra os líderes e assumir o seu papel de protagonista da sua história. Deixar de vitimar-se. Vencendo o conformismo, vencendo o comodismo que nos aprisiona no velho homem e na velha mulher, e lutarmos pela construção e pelo crescimento do reino de Deus aqui e agora. Assim nós conheceremos e nós viveremos a verdadeira, a real liberdade, aquela que nos é oferecida por Jesus Cristo, aquela que advém das boas novas. E aí nós poderemos espalhar essa boa notícia e contagiarmos positivamente as pessoas aonde nós estivermos. Vivendo o que pregamos, testemunhando as experiências que nós temos com o nosso Deus, buscando a direção do Espírito Santo e não nos sujeitando e nem levando outras pessoas a se sujeitarem a um sistema injusto e sacrificial. Não sendo como aqueles 10 espias que contaminaram o povo de forma negativa e condenaram toda uma geração. Que mesmo diante de toda espécie de gigantes que cerca a sua vida, sejam eles externos ou internos, que mesmo que você esteja cercado ou cercada pela sombra da morte, que você continue firme, seguindo firme, como diz lá em Filipenses, versículo 3, capítulo 14, que nós cantamos aqui no momento do louvor. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. O louvor vai nos ajudar aqui com uma canção. Meu irmão, minha irmã, viver não é fácil. Viver em comunidade é muito desafiador. Nós enfrentamos os nossos próprios gigantes, nós enfrentamos os gigantes que se apresentam nos relacionamentos, sejam eles em que esfera for. Nós enfrentamos as dificuldades próprias da existência e da sobrevivência. Mas nós, enquanto povo de Deus, cremos que há uma promessa sobre nós. E o Senhor, nessa noite, nos convida a nos relembrarmos dessa promessa. Se você tem enfrentado gigantes, se você tem sentido o peso e a dificuldade do existir,
Quero te convidar a vir aqui à frente para receber uma oração e se colocar no altar do Senhor e apresentar no altar do Senhor todos os gigantes, sejam eles internos ou externos. Se você ainda não conhece Jesus Cristo, se você nunca teve uma experiência com o Senhor, mas de alguma forma Ele tem te buscado, você tem ouvido falar dele e você quer conhecer mais esse Jesus, venha também para o altar do Senhor. Se você quer mais intimidade com Deus, se você quer ter mais revelação da parte do Senhor, venha para o altar. Se você quer pedir perdão por aquilo que você falou, por aquilo que você fez, que possa ter causado desunião entre o povo de Deus, venha para o altar. Se coloque na presença do Senhor. Ele está aqui.